Bom dia, vamos para mais uma aula de matemática. Vamos dar continuidade às propriedades dos logaritmos, tá? O estudo dessas propriedades. E hoje nós vamos falar sobre mais algumas dessas propriedades de logaritmos, que também são muito importantes na resolução, né, dos cálculos de logaritmos. Para hoje, nós vamos ver lá, propriedade 4, que é quando eu tenho um logaritmo de uma raiz, né? Então, quando eu vou olhar lá no logaritmo, eu encontro, me deparo com uma raiz. No caso aqui, essa raiz, ela está lá no meu logaritmando, né? O que eu vou fazer quando eu encontro, quando eu me deparo com essa raiz? Ela vai ser igual ao inverso, né? Lembra lá na potenciação, que o inverso, quando eu tinha lá uma raiz, o inverso, para eu encontrar o resultado dessa potência, seria transformando em um expoente que seja fracionário. Então, vou fazer a mesma coisa aqui no logaritmo, né? Então, se eu tenho aqui log raiz de grau n, no caso de b em grau n, na base a. O que eu vou fazer? Isso é o mesmo que log, vou transformar, vou fazer o inverso aqui da raiz, que é transformar isso num expoente, né? Numa potenciação. Então, o inverso da raiz vai ser um expoente fracionário. Lembrando que o denominador, a parte que vem embaixo lá da minha fração, né? Sempre vai ser o grau da raiz. Então, se aqui fosse um 2, que número seria aqui? 1 sobre 2. Ah, é 5 aqui no N. Vai ser 1 sobre 5. E eu tenho que atentar também para o numerador. Se o meu logaritmo tiver um expoente dentro da raiz, eu tenho que colocar ele aqui no numerador, ok? Nesse caso aqui é 1, porque aqui o meu expoente é 1. Isso vai ser o mesmo que esse expoente aqui, né, vezes o log de b na raiz A, na base A. Então, vou separar, calcular somente o log de b na base A e depois faço a multiplicação pelo expoente que eu tinha no meu logaritmando. Exemplo aqui, ó. Tem lá log raiz cúbica de 25 na base 3. Isso é o mesmo que vou transformar aqui, ó, tinha que transformar, né, no caso, em uma potência. Então, ficaria 25 elevado a 1 por 3. Então, esse 1 por 3 eu vou multiplicar pelo logaritmo de 25 na base 5. Então, eu sei que logaritmo de 25 na base 5 é igual a 2. Logo, multiplico aqui a fração pelo número real e encontro 2 terços. Então, encontrei o resultado. Tá? Propriedade 5 é o logaritmo de base com potência. Antes nós vimos a potência no logaritmando. Agora, a minha potência vai estar na base, né? O que eu vou fazer? Vou pegar essa potência aqui, né? Aqui, transformar ela numa fração também. Então, esse número que está aqui elevado a expoente, ele vai ser 1 dividido por esse número que estaria no expoente da minha base. Isso vezes o logaritmo de b na base A. Então, eu vou calcular separadinho lá, bonitinho, somente o logaritmo de b na base A. Depois, eu vou fazer a multiplicação pelo inverso do expoente da base, tá? O inverso aqui, no caso, estava em potência, o inverso seria a divisão, que é aqui, ó. Eu vou fazer a multiplicação por essa fração. Exemplo, log de 27 na base 3 elevado a 2, 3 ao quadrado, né? Então, eu vou ter lá, vou transformar isso aqui no inverso do expoente da base. O inverso aqui é 2, o inverso vai ser 1, que divide 2, vezes, eu quero log de 27 na base 3. Então, log de 27 na base 3 é igual a 3.
Depois que eu encontrei o log, vou fazer a multiplicação da minha fração pelo número real. Então, vai ficar 3 meios. E agora, nós sabemos alguns casos especiais. Nós sabemos que tanto a base como o meu logaritmando, eles não podem ser negativos. Então, eu não tenho número negativo aqui na minha base, nem no meu logaritmando. Eu não posso ter, tá? Então, isso mantém essa condição. Porém, o meu logaritmo, ou seja, o meu resultado, ele pode ser negativo. Tá, professor? Mas se não tem lá um número negativo no logaritmando nem na base, como que vai ter um resultado negativo, né? Então, eu chamo isso de ou logaritmo negativo ou colog. Então, sempre que encontrar a colog de algum número lá, de alguma número numa base, de tal base, igual aqui, ó, colog de 4 na base 2. Significa que o meu resultado aqui ele tem que ser negativo. É o mesmo que eu falar que o log de 4 na base 2 é negativo. Beleza, e como que eu vou resolver isso? Então, eu vou primeiro resolver lá o logaritmo de 4 na base 2 e no final eu multiplico por menos 1. Por quê? Porque o meu resultado, o meu resultado lá no final, eu posso ter ele, né? Então, o meu logaritmo ele pode ser negativo. Porém, a minha base e o meu logaritmando é aqui, ó, o bezinho do logaritmando, eles não podem, tá? Então, são mesmo que vai equivaler eu encontrar o resultado e no final multiplicar por menos 1. Isso é como eu resolvo um colóquio, tá? Ou um logaritmo negativo. Outro caso particular, né, e especial do logaritmo são as mudanças de base. Às vezes, a gente nos deparamos com alguns logaritmos em que eu vejo lá todas as propriedades, lembro de todas, e eu não consigo encontrar uma solução para esse. Eu vou encontrar alguma propriedade que se encaixe, que eu consiga ter uma solução conveniente, uma solução que atenda o meu, o meu logaritmo. Então, o que eu vou fazer nesses casos? Eu vou tentar lá, vou transformar, usar alguma outra base, né? Transformar para outra base, para que eu consiga obter esse resultado. Então, imagina o seguinte, tem um logaritmo de tal número lá B na base A. E nenhum desses dois atende. O que eu vou fazer? Ou eu transformo, faço lá o log de B em outra base, em alguma outra base, dividido pelo log de A nessa mesma base lá que eu vou encontrar. Ou eu posso também usar lá o log do logaritmando, usando o logaritmando como base, igual aqui no segundo exemplo. Então, no exemplo do primeiro aqui, ó, eu tenho lá log de 5 na base 3. Vamos pensar o seguinte, que número aqui não ficaria 3x igual a 5? Que número elevado a x dá 5? Nenhum, né? De novo, eu multiplicar lá por uma potência lá, um expoente aqui no 3, ele vai dar 5. Eu não tenho. Então, como que eu vou resolver isso? Posso transformar lá numa base. No caso que ele não deu, ele pediu para fazer na base 2. Então, como que eu faria? Log de 5 na base 2, dividido por log de 3 na base 2. Então, eu transformei tudo na mesma base. Ou transformando ele na base, usando o logaritmando como base. Então, aqui no outro exemplo, ó, log de 4 terços na base 3, né, desculpa, 4 na base 3, transformado para a base 4. Então, que número aqui, ó, que número elevado a 3 elevado a que número daria 4? Também nenhum, né? Então, como que eu faria? Daria lá, log de 4 na base 4, né? Então, vou pegar esse 4 e transformar ele como base. Dividido por log de 3 na base 4. Então, lembra que
Se eu colocar assim, ó, eu posso usar log, ixi, não dá pra pensar um pouquinho. Se eu colocar lá aqui 4x, que seria aqui o primeiro, né? Log de 4 na base 4, que é o que ficaria em cima, igual a 4, significa que aqui é 1, né? Aqui não é 1, então aqui é 1. Por isso que aqui em cima está somente o número 1, ok? Então, mudanças de base, elas servem para quando eu quero, que eu não consigo encontrar alguma propriedade que se encaixe para eu resolver, então eu vou transformar tanto o logaritmando como a outra base em outra base, eu mudar essa base, né, transformar para outras bases, para que eu consiga efetuar essa resolução. Façam os exercícios propostos, tá? 1 e 2, efetuando todos os cálculos necessários. E assim que vocês terminarem, tirem fotos e enviem para que eu possa validar a participação de vocês, ok? Qualquer dúvida, entre em contato. Até a próxima aula.